Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live. Hoje teremos como tema os conselhos de direitos e os conselhos de classe nesses 30 anos do ECA, orientações e ações em defesa das crianças e adolescentes no cenário atual, certo? Em parceria com o Condica, nós teremos como convidado Itamar Souza e estaremos aqui debatendo com vocês. Estamos aguardando só um minutinho enquanto as pessoas vão entrando, certo? E estarei chamando a nosso convidado. Então, tá chegando aqui, alguns estão chegando, né? Alguns colegas, Joana Lima, Andréa Carvalho, Sarita. Estamos também aguardando nosso convidado Itamar, já deve estar entrando também. Itamar já está por aqui, então vamos lá.
Ah. Boa noite, Kátia Santos. Gente, estamos aqui só um minutinho, assim, para conseguir que Itamar entre, certo? Estou aqui dando uma chamada. Então, enquanto a gente consegue que Itamar entre, a gente, né, hoje está aqui para discutir essa questão dos 30 anos do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar de um tema de alta relevância, no qual a psicologia, através do sistema conselho, tem investido bastante, uma vez que a criança e o adolescente, né, como no próprio estatuto prevê, de responsabilidade de toda a sociedade, né, ter a busca de garantia dos seus direitos, e nós sabemos que mesmo após esses 30 anos, nós ainda temos bastantes desafios para conseguir efetivar esse estatuto, né? Ainda mais atualmente, e a gente vai conversar um pouquinho com Itamar sobre isso. Ele passou para mim agora que teve um probleminha com o celular, mas está tentando resolver. Quanto isso, aí eu queria até colocar assim, né, explorando mais essa questão do papel relevante que tem para a psicologia. Ontem mesmo, né, o Conselho Federal de Psicologia proporcionou um evento justamente para estar chamando a sociedade para dar visibilidade
a todos esses processos que hoje a gente aqui também quer estar discutindo, né? As dificuldades, e aí, inclusive, enfatizando, né, que várias instituições, vários parceiros vinculados à questão dos direitos humanos vinham numa constante luta para a implementação da garantia dos direitos à criança e adolescente. E hoje, né, com todo o sistema que nós temos hoje na política nacional, a gente vê que a gente está tendo vários retrocessos e tendo muitas dificuldades de estar garantindo, né, os avanços que a gente tanto precisa nesse campo. E, para isso, nesse evento, né, se trata também da CONANDA, né, que como um principal órgão deliberador das políticas públicas nessa área, que tem sofrido assim vários impactos na sua autonomia, na forma de organização e funcionamento. A gente sabe que não é uma questão específica no campo da saúde, dos direitos da criança e do adolescente. Mas, nesse campo, né, esse conselho que visa ter essa discussão, ele também vem sendo, né, sofrendo várias limitações. E aí, esse ato de ontem, ele tentou estar trazendo, dando visibilidade a essas questões. Espera aí que eu acho que ele solicitou aqui. Vamos ver se agora vai. Caiu de novo, gente. Ele entra e cai. Olha, acabo de ver, né, que a nossa presidenta entrou, Alda, lá, colega, companheira. Vamos lá discutir. Estou aqui, gente, desculpe, dando uma olhadinha para ver se ele entrou.
Ele está tentando entrar e cai. Não sei se ainda é o problema. Ele colocou agora aí que não está sabendo o que está acontecendo. Eu chamei agora pelo pessoal, Itamar, psicólogo. E eu estou aguardando que tente entrar. Vou mandar. Ah, que bom, Itamar! Oh, nem me fale. Essa tecnologia Ó, seja... eu tô com o celular aberto aqui, o computador, tentando por todos os caminhos conseguir entrar nessa live de hoje. Uhum. Mas é isso mesmo, companheiro. Alda está dizendo, chegou, né? Que massa, o Wellington está dizendo, que massa. Então, quem conseguiu chegar e aguardar um pouquinho. Itamar, eu fui colocando um pouco, enquanto você estava tentando, assim, da importância desse tema, né, para a psicologia, como a gente vem nessa luta, o sistema conselho, né, juntamente com outras instituições, organizações. Falei do evento que houve ontem, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia, da situação do CONANDA. E aí, assim, eu queria que a gente pudesse, né, agora finalmente, depois de dito, seja muito bem-vindo, muito feliz de poder estar, né, compartilhando com você e com as demais pessoas. Eu queria, assim, ver se você poderia começar falando um pouco sobre a história dos conselhos de direitos e de classe, para que a gente pudesse situar um pouco essa discussão. Sim, sim. Queria pedir desculpa a todos e todas. Eu não sei realmente o que aconteceu. Eu estava com o meu celular e aí ele caía quando eu enviava o convite que a Thelma aceitava. E aí eu troquei de celular, peguei um outro celular e fiquei na minha conta pessoal, na conta do Condica, já estava na conta do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua no computador, estava em 3 contas diferentes, tentando resolver isso. Mas muito boa noite, Thelma. Muito boa noite a todas e todos. Queria agradecer a oportunidade por parte do Conselho Regional de Psicologia de a gente poder estar fazendo esse tipo de discussão num espaço que é tão caro para a garantia de direitos, né, que tem a ver com os direitos humanos de crianças e adolescentes. E nada mais justo, né, do que nos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente a gente poder estar debatendo aqui sobre a importância que tem os conselhos de classe dentro também, numa perspectiva muito parecida da garantia de direitos,
mas com um foco mais específico, né, os Conselhos de Defesa do Direito de Criança e Adolescente, no meu caso, estando aqui pelo Conselho Regional de Psicologia, representando, né, lá no Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança e Adolescente de Recife. Thelma, eu acompanhei tudo que você falou, ou seja, em nenhum momento eu estava fora da live, então tudo que você disse aí, eu estava ouvindo tudo, né? Sim, tudo, não perdi nada. A questão minha era eu tentar entrar, que eu não estava acontecendo alguma coisa. Já estava quase dizendo, meu Deus do céu, não sei, enfim. Fiquei bem tenso com isso, né? A atenção do dia também já pede isso, porque, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente poder estar tratando sobre uma temática tão séria, né? E tão cara também, tanto para mim, quanto militante, mas quanto para os próprios conselhos. Eu queria só me apresentar um pouco, eu acredito que boa parte da galera que está aí me conhece, mas algumas pessoas eu creio que não. Então, Thelma, hoje eu estou como um conselheiro lá, com a cadeira lá no CONDICA, né, Conselho Municipal de Direitos de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, pelo Conselho Regional de Psicologia, né, uma gestão que já está desembocando num segundo assento, ou seja, no segundo mandato. Anteriormente, a gente teve Lívia Aguiar, que representou por 2 gestões o Conselho Regional de Psicologia, e Concita, né, tem sempre também estado com a gente ali naquele processo. A gente reconduziu a nossa cadeira no ano retrasado. Ano passado a gente estava como vice-presidente, né, eu estava como vice-presidente do CONDICA, e esse ano a sociedade civil assumiu o Conselho de Direitos, e a gente continua como conselheiro lá, fazendo algumas discussões bem bacanas, né? O CONDICA está num momento histórico importante, né? Acho que é importante a gente ressaltar isso. Então, querido, a gente tinha conversado mais ou menos sobre como, né, historicizar esse momento. Acho que é uma coisa muito importante, né? Falar um pouco dessa questão do estatuto, mas também falar de que lugar a gente está falando, quais são esses conselhos, quais são as especificidades, né? Então, o conselho, né, o CONDICA, ele surge na vanguarda do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, é claro que o Estatuto ele se presentifica na vida de crianças e adolescentes e também de pessoas que trabalham com este público. É claro que o sistema Conselho de Psicologia ele surge num outro momento histórico, né, com uma outra pegada, tratando também com a questão de direitos humanos, mas chega a ser anterior ao CONDICA, né? E aí, para contextualizar, acho que a gente precisa voltar um pouquinho mesmo, né? Então, a gente tem lá na década de 80, né, 2 momentos muito importantes, muito caros para a questão dos direitos humanos, né? Que é a conferência não, a instituição, né, da Constituição Federal Brasileira, né, que acaba sendo o arcabouço jurídico para a garantia de direitos, e muito próximo também, ali em 1989, a conferência da criança, né, que é gerida pela ONU. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois desses 2 grandes eventos, vai surgindo para tentar presentificar na vida de crianças e adolescentes uma outra perspectiva da garantia de direitos que até então a gente não conhecia, né? Aqui no cenário jurídico administrativo brasileiro, o ECA ele é uma novidade muito grande, né? Ele é uma novidade muito, muito grande. Ele vai aparecer na contramão do que a gente tinha então, que era o segundo Código de Menores, que aí surge na época da ditadura civil-militar, na década de 70, e o primeiro Código de Menores é lá da década da metade do século passado, para trás, né? Então a gente já começa, a partir de 1990, entender crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não apenas como pessoas, seres humanos em miniatura, né? Que precisariam de responder a uma série de questões, e sobretudo se elas fossem pobres, né?
mais vulnerabilizadas, negras e tal, aí que elas eram chamadas mesmo de menores, né? Numa perspectiva também de diminuir essas crianças e esses adolescentes. E aí nessa esteira, vamos dizer assim, histórica, o Condica surge, né? Assim como o Conanda também surge, né? Após inúmeras iniciativas da própria sociedade civil, junto com alguns governos, de se fazer conferências da criança, né? De juntar pessoas que trabalham nessa perspectiva, vão surgindo os conselhos de direitos, né? Que são tão importantes para a nossa legislação e que tem, de fato, dado uma certa diretriz na deliberação das políticas públicas. O ideal seria, Thelma, que toda a cidade tivesse um conselho de direito atuante para tentar garantir os direitos da criança e adolescente, tendo em vista que crianças e adolescentes ela não tem uma secretaria específica, né? Então, por exemplo, se a gente vai pegar a secretaria, um conselho setorial da saúde, né? O Conselho Municipal da Saúde do município, ou a gente vai pegar um Conselho Municipal da Assistência do município. Aquele conselho ele delibera sobre uma determinada política, mas ele tem uma secretaria a qual ele responde e ele interage de uma forma recíproca, né? Então, ele cobra, ele recebe respostas e tal. No que diz respeito ao Conselho da Criança e do Adolescente, não, a gente não tem uma secretaria da criança e do adolescente. Se tiver uma secretaria executiva que vai executar dentro de uma outra pasta, então, diretamente, o Condica ele não consegue dialogar com a gestão, vamos dizer assim. A gente precisa ir para assistência, para saúde, para educação, para direitos humanos, para vários lugares, para depois tentar conversar sobre criança e adolescente na perspectiva da garantia dos direitos. Enfim, eu sei que a gente perdeu um monte de tempo, por isso que eu estou tentando correr aqui. E aí os conselhos regionais surgem numa outra perspectiva, né? De tentar deliberar sobre a profissão mesmo da psicologia, de fiscalizar, né? De ter uma normativa, né? Para que a psicologia ela não possa servir como algum tipo de cabide que possa beneficiar uma ou outra profissional, uma ou outra prática profissional, uma ou outra corrente psicológica. São coisas distintas. No entanto, o Conselho Regional de Psicologia, por exemplo, ele é composto por psicólogas e psicólogos, né? Às vezes tem uma ou outra pessoa que tem outra formação. Por exemplo, eu sou educador social, mas aí, enquanto Conselho de Psicologia, eu tenho lá, na minha carteirinha, eu tenho lá, psicólogo clínico, né? E assim é para todo mundo, né? E dessa forma, é muito importante, acho que era importante a gente marcar isso aqui, que é muito importante que os conselhos de classe possam estar, de fato, contribuindo junto aos conselhos de direitos, né? Eu tinha um levantamento de uns 2 anos atrás, de que eu acho que o Conselho Regional de Psicologia estava em mais de 10 conselhos de direitos, ou setoriais, né? Então, fazendo essa discussão de uma forma muito séria, né? O Conselho de Psicologia tem essa perspectiva, né, de atuar junto com esses conselhos, até pelo seu caráter justamente intersetorial, né, de tentar ver de uma forma mais integral, de uma perspectiva de uma maior integralidade, né, e principalmente por estar embasado na questão dos direitos humanos, que tem sido uma pauta muito forte do sistema conselho, né? E nós aqui do 02, assim, temos muito essa tradição. Mas me diz um pouco, assim, como tem sido, então, dentro desse processo, a articulação entre os conselhos de classe e de direitos durante esse período? E hoje, né, assim, como é que em que pé a gente está? Então, essa articulação, ela eu vejo ela com muita potência, né? Uma potência que é estruturante mesmo para os conselhos de classe, né? Estruturante do ponto de vista de a gente conseguir criar, vamos dizer assim, uma rotina, né? Um exercício dos conselhos de classe que possa dialogar diretamente com as políticas públicas. E se dialogar diretamente com as políticas públicas só existe um jeito, incidindo sobre elas. Não tem como você dialogar com as políticas públicas sem incidir diretamente sobre elas. Não tem como a gente pensar,
Ah, mas aí eu vou fazer, por exemplo, uma live feita a gente está fazendo agora. Essa live por si só, ela não garante a intersetorialidade, vamos dizer assim, entre conselho de direito e conselho de classe. Essa live, ela é um fenômeno que se apresenta a partir de uma articulação que já existe, né? Então, a live por si só, ela não daria conta de a gente poder fazer diálogo entre os dois conselhos, né? Então, é tanto que, por exemplo, eu hoje estou usando o perfil do Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente para fazer a discussão com o Conselho Regional de Psicologia. Isso só acontece porque foi se constituindo dentro de um processo político, jurídico e administrativo entre essas duas instâncias, entre não só essas duas, uma relação de entendimento do processo que se deve existir para garantir direitos, que é muito fortalecedora para ambos os conselhos, né? Do ponto de vista da gente, enquanto profissional de psicologia, como uma autarquia de um serviço federalizado, a gente consegue fazer uma discussão, porque a gente tem uma isonomia incrível, né? Porque, veja, o conselho de classe, ele não tem ligação com, por exemplo, a gestão pública, né? Então, a gente não vai estar representando dentro de um conselho de direitos a partir de uma gestão pública, a partir de determinada vertente política, vamos dizer assim, eleitoral, né? Vamos dizer assim. Do outro lado, dentro do ponto de vista das instituições que fazem o atendimento direto, que é no caso da questão do CONDICA, né? Então, a gente tem várias instituições, né? Que trabalham diretamente com crianças e adolescentes, que tem lá inscrições no CONDICA, que precisam prestar contas e tal. E a gente também não está nesse lugar, a gente não está no lugar do fazer o atendimento e de alguma forma tentar se beneficiar por algum motivo, estando conselheira, o CRP estando conselheiro do CONDICA. Então a gente tem um processo de isonomia muito grande, porque a gente consegue estar fazendo a incidência sem ter qualquer vínculo com qualquer outro ente. E aí, dessa forma, eu acho que acaba... Assim, desculpa, mas assim, eu acho que quando você fala nesse ponto, não tem uma inserção direta, mas tem um compromisso muito grande e uma responsabilidade, né, por ter uma função junto aos profissionais, né, junto a toda na defesa da ética, né, profissional, e que, portanto, obriga a gente a estar discutindo princípios também, né? Quais são os princípios que vão estar nessa política, nessa prática, né? Aí a Alda está colocando, né, super importante esse tema, os avanços e riscos na atualidade. E já tem uma pergunta, assim, como tem sido o posicionamento desses conselhos em relação aos direitos humanos. Então, Desses qual? Dos dois, né? Os dois conselhos que a gente tem falado, né? E a gente poder estar pensando um pouco também, né, do ponto de vista também da psicologia, né? Como é que você tem percebido esse posicionamento? Então, e aí é isso, né? Eu acho que quando eu falo que a gente está nesse papel isonômico no processo, acaba que a gente entra num conselho de direitos ou num conselho setorial a partir da garantia de direitos exclusivos, dessa forma meio que exclusiva, né? Porque qual é o interesse de um Conselho Regional de Psicologia estar no Conselho de Direitos? Garantir direitos, e só isso. Entende? Então, e aí com isso eu não estou dizendo que quem é representante governamental, quem é representante institucional dentro do Conselho, tem algum interesse excluso nisso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista do caráter pelo qual a gente se coloca lá, a gente vai tentar ser um mediador desse processo, porque acaba que a gente tem campos de forças distintos, né? A gente vai ter o poder público e a sociedade civil, que em alguns momentos, eu tenho trazido bastante isso, que em alguns momentos, como é o caso de hoje, a gente tem dialogado super bem. Na verdade, a minha trajetória no CONDICA é desde 2013, quando eu entro para a política da infância, né? Não como conselheiro, mas já ali atuando e vendo algumas coisas, decidindo, tentando contribuir. E quando
a gente dialoga bem, tudo flui. Mas nem sempre foi assim, e aí o ECA é o grande exemplo disso. O ECA só surge porque as coisas estavam muito mal para crianças e adolescentes, né? As coisas estavam muito, muito complexas, muito complicadas, os direitos não estavam sendo garantidos, e aí, nesse sentido, eu acho que já dá para entrar nessa resposta da pergunta, né? Como é que esses conselhos têm se portado diante da garantia de direitos? Ó, é simples, né? O próprio o código de ética do profissional de psicologia vai ter lá nos seus princípios fundamentais como o psicólogo, a psicóloga deve se portar diante da sociedade, de uma forma geral, e diante da comunidade de psicólogas e psicólogos também, para tentar garantir uma certa lisura da própria psicologia como ciência e como profissão. Então, a gente tem se posicionado, e não só é aqui em Recife, e aí eu tenho a experiência de conhecer outras pessoas que também estão, tanto na esfera nacional, né, como em outros estados, fazendo esse enfrentamento, entendendo que algumas bandeiras de luta, algumas bandeiras, elas precisam ser levadas à frente, né? Elas precisam ser encaradas com muita propriedade e também com muita seriedade. Eu vou dar um exemplo aqui de que, por exemplo, o atual governo federal, ele tem um discurso que não é só, né, vamos dizer assim, não é só de um discurso desleixado, um discurso que a gente possa chamar de perverso, mas é um discurso que tenta desconstruir direitos já constituídos, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa que o Brasil requenta a discussão sobre, por exemplo, a maioridade penal, tentar retroagir essa idade para 16 anos, para 14 anos, então a gente já começa a perceber que esse é o tipo de discussão que a gente precisa ser estratégico, porque não adianta dizer que isso é errado, né? Não adianta dizer que isso é errado. Então, o Conselho de Psicologia, ele está lá fazendo essa discussão e dizendo por que a gente entende que isso é errado, porque dentro da perspectiva um pouco mais ampla da psicologia, a gente vai entender que toda criança e adolescente, em qualquer faixa etária, né, em qualquer fase de desenvolvimento, a pessoa está num estágio, né, a criança e adolescente, num estágio que precisam haver fatores protetores para o desenvolvimento biopsicossocial desse ser humano, desse sujeito, e aí, nesse caso, o sujeito de direitos. Então, se a gente não leva isso em consideração, a gente vai muito facilmente tratar uma discussão de uma forma, às vezes, técnica, né? Porque eu posso tratar de forma técnica isso, de dizer assim, eu posso diminuir a maioridade penal porque, de acordo com os números que são mostrados, de acordo com o grau de violência, de acordo com o sistema socioeducativo que a gente tem, a gente pode experimentar isso, porque tem uma equipe de psicólogo, assistente social, pedagogo, sociólogo trabalhando nas políticas de assistência, e até então não tem dado conta de certo determinado público que está em vulnerabilidade, mas que está conseguindo ou está fazendo, infringindo a lei de alguma forma. Então, se a gente não se posiciona a partir da perspectiva dos direitos humanos, que é pelo qual a profissão da psicologia se baseia nesse código de ética, se a gente não vai para esse lugar, a gente vai travar, de repente, uma discussão do ponto de vista ético ou técnico, mas não leva em consideração a parte ética de que, por exemplo, a gente tem 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. A nossa república, ela tem um pouco mais de 120 anos. Então, vamos lá. De 120 anos, a gente tem aí um quarto da nossa existência com uma estratégia de garantir direito para a criança e adolescente. Uhum. Então, Itamar, assim, uma coisa que a gente percebe é que com o ECA, né, e todo esse movimento dessa percepção da criança e do adolescente como sujeitos de direito, houve todo um investimento na questão de educação inclusiva, né, não punitiva, no campo da saúde, o acesso, né, inclusive pensando várias questões assim para essa criança e adolescente, mas que hoje a gente nem conseguiu chegar lá realmente nesse total estado de proteção, né, da criança e do adolescente. A gente se vê também assim ameaçada até nossas conquistas.
E aí, Nelma Mello colocou como uma questão para a gente aqui, que eu acho que passa por isso, de quais são os principais riscos ao ECA, né, e, consequentemente, a criança e a adolescente, com o total desgoverno atual. Então, eu concordo com Nelma. Você conheceu isso, né? Nessa... Isso, isso. A gente teve a oportunidade, né, Thelma, de ter conversado um pouco antes para dizer para a gente se conhecer, né, para saber o que a gente ia conversar aqui hoje. E tem isso, e ela né? coloca, para completar, e ela coloca, acrescenta assim, quais as principais estratégias, né, para fazer uma defesa, uma resistência em relação a isso. Está muito sintônico realmente, né, com o que a gente está discutindo. Como resistir, ela coloca. Aí toma banho. Então, como resistir não é fácil, né? Não é fácil. E aí, quando eu digo não é fácil, não é dizendo que se trata de um processo que cabe a cada pessoa individualmente fazer esse enfrentamento. Cabe sim a cada pessoa individualmente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, diz que é dever do Estado, da família, da sociedade no geral, garantir com inteireza de prioridade a garantia de direitos para criança e adolescente, inclusive garantindo uma certa primazia na execução de políticas públicas. Está lá no Estatuto. Isso é muito lindo, inclusive é um trecho do Estatuto que eu acho muito, muito importante e tento levar muito a sério isso na minha vida, como profissional, como militante, como um articulador dos... Posso ler, inclusive? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso, entende? Então, se a gente vive num Estado, né, que é um Estado de direito, a gente considera que o nosso Estado é um Estado de direito, né? Mas, infelizmente, Thelma e Nelma, o nosso Estado de proteção integral, ele não se presentificou para todas as crianças e adolescentes, né? Ele não se presentificou. Então, se eu fosse citar aqui, por exemplo, as instituições que trabalham com crianças e adolescentes na cidade do Recife, que têm cadastro no Condica, boa parte das pessoas que estão escutando a nossa live, elas não conheceriam essas instituições, a não ser que elas trabalhem na área da infância. Por quê? Porque essas instituições elas estão dentro das comunidades, geralmente das comunidades mais vulneráveis, fazendo um trabalho de ponta para tentar garantir, de alguma forma, direito para criança e adolescente. Né? Tentar, de alguma forma, porque aí os recursos são escassos, né? A gente não tem prioridade absoluta para criança e adolescente. Então, antes de a gente pensar no desgoverno que a gente tem, que é um fato que não dá para se negar, mas há uma mácula histórica da gente enquanto profissional. Né? Então, até o próprio conselho, por exemplo, for pensar, o próprio conselho de classe da gente, a gente não teve presente de forma significativa. Eu não estou dizendo que a gente não estava, mas não teve presente de forma significativa quando a gente pensou o ECA. Entende? E o profissional e a profissional de psicologia, se a gente for pegar o público que profissionais de psicologia trabalham, dentre eles está a criança e adolescente despontando como um dos maiores públicos. Então, boa parte da gente que é profissional de psicologia trabalha com criança e adolescente. Mas a gente estava trabalhando de uma forma assim, mais fechadinha um tempo atrás, sem entender que aquela criança, aquele adolescente que era, por exemplo, abusado sexualmente, ele não precisava ressignificar o que aconteceu com ele. Ele precisava de entender que aquilo foi uma violação dos direitos da vida dele e a gente precisava fazer uma coisa que a gente faz hoje com muita tranquilidade, que é garantir espaço protegido para essa criança e esse adolescente. Se a gente não conseguir entender que a gente precisa garantir espaços de proteção para toda criança e adolescente, todas elas, a gente não vai conseguir avançar num debate
de forma estruturante e de uma forma política. Política no sentido de como um acordo, né? O termo trazido lá há muito tempo pelos gregos, de que é a partir da política que a gente constitui a democracia. No atual governo... E pensar, inclusive, na questão da equidade, né? Assim, que não é uma garantia de direitos para todos, como se todos precisassem do mesmo tipo de investimento, né? Tem, como você colocou no começo, assim, crianças e adolescentes negros de periferia, não têm as mesmas necessidades, né? Eles precisam ter um maior nível de investimento das políticas públicas, né? Considerando que a desigualdade é muito significativa, né? É gritante, né? E aí, tentando responder um pouco da pergunta, a gente, por exemplo, a gente vai ter recentemente, né, um ministro da Educação que não estava nem aí, né? Estava querendo introduzir a educação EAD a todo custo, né? Visando questões econômicas, né? Assim, não é falado, isso fica velado, mas não tem como não pensar que é isso. Então, a pandemia trouxe isso para a gente, por exemplo. Muita criança e adolescente está tendo acesso à educação através de plataformas online, algumas escolas se estruturou dessa forma e tal, tudo. Mas quem, por exemplo, estuda na rede pública tem muita dificuldade. Então, o que é que os professores e professoras estão fazendo? Porque é uma estratégia das secretarias de educação. A gente precisa que o ano letivo ande, né? Porque a gente não quer que os meninos sejam reprovados e seja um grande caos a educação a nível governamental. Aula está tendo? Se você for perguntar, aula está tendo? Mais ou menos. Mais ou menos significa que em algumas escolas se criou estratégias, em algumas secretarias se criou estratégias para pensar como é que isso vai funcionar, mas em outros lugares não. Então, é preciso que o aluno assista determinada aula para fazer determinada atividade, para ganhar determinada nota, e com isso ir constando que ele está fazendo atividade e que está conduzindo o ano letivo dele sem faltas, com aproveitamento e tal, tudo. Isso é uma negação de direitos. Isso é uma violência contra o pobre. Isso eu estou pegando como exemplo. Se a gente for pegar o ministro da Educação recente, nem sei se está mais, né? Ele vai dizer que é necessário ser mais autoritário com criança e adolescente. Preciso voltar a bater nas crianças e adolescentes. Ele castigos físicos como um meio de educação. A gente tem que, aí assim, até trazendo um pouco assim, para as estratégias, ou a gente se junta, se organiza, por isso que é importante também estar ativo nos conselhos de direitos, como também o Conselho Regional, né, como o Sistema Conselho, tem investido por conta dessa responsabilidade. A gente tem que estar se posicionando, né? Também eu queria só colocar aqui, porque a gente já está um pouco já próximo da hora, e algumas pessoas colocaram algumas questões também, assim, colocações. Por exemplo, Silvia colocou, é importante lembrar a questão da maioridade penal, que é um absurdo. A Alda colocou, gostaria que comentasse um pouco sobre internação de adolescente. Veja, né, em comunidades terapêuticas, veja quanta ameaça, né, de retrocesso. A gente está pensando, a gente pensar que já ia superar essa visão, e a gente está de novo com essa pauta, né, onde a gente sabe que as comunidades terapêuticas têm muitas denúncias de violação de direitos, né, ainda mais nessa faixa etária de adolescente. Alda coloca, estamos resistindo. Silvia coloca, em relação aos conselhos tutelares, que precisam zelar por esses direitos. Aí a Adriana Miranda coloca, muito importante o assento do CRP no Condica. Silvia volta novamente e coloca assim, a questão da ressocialização. As instituições da FUNASE precisam garantir a proteção e não o aprisionamento. Sugiro começar a registrar as participações. Desculpe. Não, aqui já era uns toques. Quais os maiores desafios do Condica Recife tem encontrado na conjuntura atual?
e como os conselheiros estão reagindo a estas situações. Aí temos que lutar, Silvia coloca, temos que lutar para que o controle social não perca espaço na construção dessa política de defesa de direitos. Estamos correndo com o tempo. Estamos correndo contra o tempo. Adriana e Concita, que estão aqui também presentes. Estou registrando. Que bom. Um salve para todas as companheiras, né, que estão aí junto com a gente. Eu vou tentar falar, não dá para ir no medinho, porque aí eu já entrei atrasado. Tem 10 minutos, aí você aproveita, fala e faz a sua saudação. Agradeço desde já a todo mundo que ficou até agora, mas aí faz aí tuas colocações. Então, a gente vai ter uma série de estratégias, né? Eu vou tentar responder a partir da estratégia que o Condica tem pensado. Quando a pandemia chegou, a gente tem uma dinâmica de reunião presencial, são os plenos do Condica, né? A gente se reúne de forma regular, o plano ordinário, que acontece mensalmente, e os plenos extraordinários para assuntos extraordinários que vão surgindo dentro da pauta da infância aqui em Recife. A gente foi pego de surpresa, como todo mundo, mas logo, rapidamente, a gente conseguiu retomar o conjunto de reuniões e sendo bastante propositivo, né? Então, discutindo política, como é que está os termos legais para os conselhos tutelares, a própria lei do Condica, que a gente está revendo, né? Um plano de contingência que inclua, inclusive, criança e adolescente, né? Na perspectiva da garantia de direitos, nessa questão da contenção da Covid-19 no município de Recife, né? Cabe salientar que o município de Recife tem 1.600.000 habitantes, a gente tem muitas estratégias, mas falta ainda, do ponto de vista estruturante, para conseguir garantir direitos de criança e adolescente, não só de criança e adolescente, no município, de instrumentos tanto da assistência quanto da saúde, direitos humanos, né, habitação. Isso ainda falta, e isso não apareceu na pandemia, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai falar de conselho tutelar, a gente está conseguindo fazer uma discussão com o pessoal do conselho tutelar. Agora, uma coisa que chamou bastante a atenção da gente do Condica é o seguinte: a gente achava que, por causa da pandemia, os casos suspeitos, os casos de violação de direito, de denúncia que chegava ao conselho tutelar, continuavam chegando da mesma forma, ou teria alterado muito pouca coisa. Mas muito pelo contrário. Infelizmente, pessoal, tem chegado poucas denúncias para o Conselho Tutelar, e isso não quer dizer que as violências contra criança e adolescente diminuiu ou parou. Não. Elas continuam acontecendo, só que, infelizmente, uma das estratégias mais potentes para crianças e adolescentes é a educação. E a escola não está funcionando presencialmente, a escola tem uma potência muito grande de conseguir visualizar e fazer esse tipo de denúncia, porque está no dia a dia, o professor está no dia a dia com aquela criança, ela percebe quando a criança está mais sonolenta, ela percebe que aquela criança não está rendendo, ela percebe que aquela criança está mais agressiva, e aí isso vai gerando uma série de encaminhamentos possíveis para a garantia de direitos, e a gente está sem essa estratégia de forma efetiva. E isso afeta diretamente, não se engane, o povo periférico, pobre, preto, que mora nas comunidades, assim como aconteceu com o caso da criança que caiu da torre. Não vai, e eu estou dizendo que a violência não vai afetar todo mundo, ela vai afetar todo mundo, mas quando se trata de negligência, quando a gente fala de falta de direitos ou de negação de direitos, ela tem um caminho certeiro. É o menino preto, pobre e que mora na comunidade e que tem aquela mãe que é trabalhadora, batalhadora, que às vezes não consegue garantir para sua criança e para sua família um espaço de proteção, um espaço de cuidado, um espaço de ludicidade. Recentemente surgiu uma deliberação do governo federal para que as comunidades terapêuticas pudessem ter crianças e adolescentes, né? No caso, adolescentes lá nas suas chamadas clínicas, né? É muito, muito ruim, porque quem tem qualquer trabalho dentro das comunidades terapêuticas, sabe que... E não estou fazendo uma crítica de que é uma questão só ideológica, Thelma, não é isso. O que eu estou falando é que as comunidades, elas não são pensadas para criança e adolescente. Então, o espaço que não é pensado para criança e adolescente, a criança e adolescente não vai ser levada em consideração. Vai ser levada em consideração qualquer outra coisa, mas não a saúde mental dessa meninada. E os profissionais...
não é eficiente para o ser humano. É para os seus e eu nem estou entrando nesse mérito, viu? Né? Assim, a gente vê que assim, já viu que não dá certo, ainda mais para criança e adolescente, né? Então, assim, é uma das coisas que estão questionando aqui, né, Floreana, eu não sei se é esse mesmo nome, como o Conselho tem se posicionado frente a esses retrocessos, né? E assim, a gente coloca que o Conselho tem se colocado firmemente contra qualquer forma de violência e violação dos direitos humanos, tem tentado estar presente, né, nos espaços que possam ter alguma influência para reverter essa situação, como também tem levado o debate, a discussão junto à categoria para sensibilizar e poder também fortalecer com outras pessoas que estejam, que possam estar contribuindo com isso. Com certeza, né? Thelma. E uma das coisas que a gente não pode perder dentro do horizonte da garantia de direitos é que a garantia de direitos ela precisa estar muito próxima e alinhada com uma prática profissional que se debruça sobre garantias de direito mesmo. É preciso ler Constituição Federal, é preciso ler Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso ler Estatuto da Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Igualdade Racial. É preciso que a gente se aproprie dessas garantias, ou pelo menos desses instrumentos para a garantia de direitos humanos, porque senão a gente vai ter um monte de profissionais, no caso, tecnocratas, que vai estar avaliando apenas aspectos subjetivos daquela pessoa. E não é desse lugar que a gente está falando. Então, com esses outros indicadores sociais, né? Com certeza. Existe uma falácia em psicologia, Thelma, que diz assim, que toda psicologia é social. Gente, não é nem toda psicologia é social, porque ela só se presentifica socialmente dentro da sociedade para garantir direitos quando ela consegue refletir criticamente sobre o lugar que ela está, para modificar e não permitir que seja perpetuado forma de violência, principalmente contra a criança e adolescente. Então, por exemplo, a gente precisa saber que Conselho de Direito é espaço de denúncia para violação de direito, Conselho de Classe também é espaço de denúncia, Conselho Tutelar também é espaço de denúncia, e a gente não pode achar que porque não é o filho da gente, porque não é o sobrinho, não é a neta ou o neto da gente, que a gente vai deixar para lá. Por que a gente se acostuma a ver um menino preto de 10 anos na rua cheirando cola? Por que a gente se acostuma? Quando a gente não vai se acostumar se fosse o nosso sobrinho, nosso primo, uma criança da nossa família que pudesse estar lá fazendo ou sendo submetido a uma questão de violência e a gente não iria tomar um outro partido. Por que tem que ser assim? Cadê a solidariedade que a gente às vezes tanto prega, né? Cadê a empatia que a própria psicologia já teorizou sobre isso? De que empatia a gente está falando, né? Então, veja, o debate está maravilhoso, mas realmente a gente vai ter que encerrar, senão vai parar sem que a gente se despeça. Queria agradecer muito, dizer que gostei demais, a gente pode até pensar em depois fazer um segundo momento, certo? Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui até esse momento, lembrar que a gente terá a próxima live, né, sexta-feira, às 19 horas, e terá o tema assédio moral, tipificações e especificações em tempos de pandemia. Então, é isso. Muito obrigada, boa noite. Vai estar avisando aqui que vai encerrar. Tchau, obrigado, gente. Pessoal. Boa noite. Boa noite.